Então eu queria te fazer um desafio. Eu queria que você me ajudasse a manter o seu irmão acordado até o final dessa mensagem. E eu acredito que é algo que vamos viver até o projeto 1615, na verdade até Jesus voltar. Mas essa mensagem estava no meu coração semana passada no culto, quando Deus me falou sobre a viúva, aonde Eliseu multiplica o azeite. E eu conversando com o Wagner está na Itália ou é França, não lembro agora? França, né? E ele falou assim: Narca, o que está queimando no seu coração para o projeto 1615? E ele começa a me mandar alguns áudios falando do que estava queimando no coração dele. E por coincidência, na verdade não é coincidência, é o Espírito Santo, que ele é um só. Ele fala justamente sobre as pessoas virem a esse lugar chamado igreja, a virem para conferências e eventos com as suas vasilhas secas, sem expectativa de nada, sempre dependendo de um movimento chamado conferência, chamado acampamento, sempre. E eu falei assim: deixa eu te dizer uma coisa, Wagner. Mandei um trecho da abertura do culto sábado passado. Eu falei assim: o Espírito é um só. Eu acredito que é isso que Deus quer fazer com a nossa geração. Nós precisamos crescer em um ambiente onde nós não somos reféns dos nossos sentimentos, onde as nossas limitações não podem nos parar, porque aquilo que Deus quer fazer é muito maior do que as suas limitações momentâneas, e que a própria Bíblia fala que isso vai gerar um eterno peso de glória. Talvez o seu problema, talvez o meu problema, é que nós nos limitamos nessa caminhada, achando de que Deus não pode fazer mais, lembrando apenas do passado, mas esquecendo de que existe um futuro glorioso, de que existe uma glória que vai transcender tudo isso, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia! Deixa Deus aquecer o seu coração nessa tarde, com fome, com paixão pela presença dEle. Deixa Deus incendiar a sua vida. Não seja um adolescente comum que vem todo culto e talvez não muda nada na sua vida. Não. Deixa Deus alterar para que você seja referência na sua casa, referência na sua escola, referência para os seus amigos. Que da sua boca não saia aquilo que não agrade o coração de Deus. Que você seja um jovem que vai se guardar até que Jesus volte. E eu quero te dizer uma coisa: vai valer a pena. Salmo 126, com lágrimas você vai plantar, mas com alegria você vai colher. E sabe o que o texto fala? Que os nossos feixes estarão transbordando. O problema é que a gente não quer passar pelo processo, a gente só quer colher. O problema da geração imediatista é que ela só quer colher, ela não quer plantar, e ela não sabe respeitar os processos. Deus, Ele quer bagunçar completamente com a sua vida. Deus, Ele quer explodir uma bomba na sua mente, para que você entenda qual é o verdadeiro propósito da vontade dEle, porque não é a sua vontade, não é aquilo que você quer, não é do jeito que você quer. A submissão à vontade de Deus, ela é praticada na terra com obediência, e é isso que Jesus nos pede, lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19. Eu preciso ir e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho uma missão, e antes de eu fazer discípulo, eu preciso me tornar um discípulo. Eu preciso ser obediente às verdades de Deus, eu preciso começar a praticar essas verdades. Eu sei que é difícil andar em santidade, mas é possível. Deus, Ele te escolheu antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Jeremias 1,5, Efésios 1,4 fala sobre isso. E eu tenho certeza que a boa obra que Ele começou, Ele vai completar em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Aleluia. Pois, abra sua Bíblia comigo. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Nós vamos até o verso 7. Hoje quem está lá é o Carlos, mais conhecido como Feijoada. Salve. Ele gosta, não é do Carlos não, é do Feijoada, mas Deus não vai mudar esse nome dele não. Diz assim um texto:
Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Repita comigo: temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que você tem em casa? Pergunta para ele. Pergunta para o outro: o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestados vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobrar. Quem pode dizer amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Papai querido, eu oro para que a nossa mente ela possa receber essa revelação que vem do alto. Senhor, tudo aquilo que é mentira e é engano, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E Senhor, nós queremos cativar o nosso coração e a nossa mente a você nessa tarde. Por isso te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra é viva e eficaz. Jesus separa, Jesus divide juntas e medulas, alma e espírito, porque nós queremos conhecer quem o Senhor é nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele. Glória a Deus. E eu quero te explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui. Esse texto, ele fala de uma viúva que tinha perdido o seu marido. E ela se encontrava em uma situação muito caótica, porque além de ter perdido o marido, ela tinha credor batendo na sua porta, querendo levar os seus filhos como escravo. Mas se você observar, o texto fala as características desse homem, a qual ela não menciona o nome desse homem, mas ela fala que esse homem, que fazia parte desse grupo de profetas, servia a Deus, mas também Eliseu. E essa mulher, sem saber o que fazer, ela pede socorro para Eliseu, porque ela reconhece aquilo que ele carregava. Talvez sem expectativa nenhuma naquilo que ele iria multiplicar ou como ele ia fazer. Mas essa mulher, em meio ao desespero daquilo que estava acontecendo naquele momento, ela recorre a quem de fato poderia ajudá-la. E ele pergunta para ela: o que você tem? O que você tem em casa? E ela responde: nada, apenas um frasco de azeite, apenas um pouco de azeite. E esse profeta libera uma palavra e ela caminha em obediência a essa palavra. Ela pega vasilhas emprestadas, fecha a porta da sua casa e começa a despejar sobre essas outras vasilhas, que a Bíblia não menciona a quantidade, mas eu creio que muitas. E Deus multiplica o azeite na vida daquela mulher. Amém? Nós precisamos ser dependentes de Deus nos momentos difíceis da nossa caminhada. Não só nos momentos onde tudo está tudo muito bem, onde não há, um motivo para buscar a Deus, porque quando as vasilhas estão cheias, a gente corre o risco de viver sem oração. Mas quando estamos em momentos de escassez, sabe o que acontece? Nós recorremos a Deus. Ou às vezes não vamos a Deus, às vezes vamos ao Egito, vamos em outros lugares, procurar saciar aquilo que só Deus pode preencher. Agora imagine a condição dessa mulher. Filhos é algo muito importante para os pais. E aquilo comprometeu totalmente o emocional dela. Porque ela tinha uma dívida para pagar. Mas ela pede socorro para esse homem, para esse profeta. Que era um homem que servia a Deus, e Deus multiplica, Deus faz um milagre. E nós sabemos que a nossa geração, a geração de adolescentes e jovens, elas
carecem dessa ausência de Deus, e elas buscam refúgio em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus. Elas querem suprir aquilo que só Deus pode suprir, porque eles querem caminhar de forma independente, nessa caminhada, onde o caminho é estreito, onde as coisas não são fáceis, mas vale a pena chegar até o final, porque existe algo, existe uma recompensa, existe o próprio Deus de braços abertos nos esperando para esse grande dia. E eu aprendo 3 coisas nesse texto. A primeira, sirva a Deus. Eu aprendo nesse texto que tanto o profeta, como o marido da viúva, que já estava morto, como a própria viúva, ele serviu ao Senhor. Servir a Deus é o melhor caminho para o sucesso. E eu não estou falando do sucesso de ganhar dinheiro, Deus também vai te abençoar. Mas eu estou falando de uma eternidade com Ele. Eu estou falando de uma vida com Cristo. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que eu preciso me submeter à visão de um homem. Eliseu se submeteu à visão de Elias. Elias se submeteu àquilo que Deus pediu para ele, assim como Eliseu. E o marido dessa viúva, que estava morto, também fazia parte desse grupo de profetas. E ele também se submeteu à visão daqueles que conduziam aquele grupo, que provavelmente era Eliseu. Eu preciso me submeter à visão de um homem. E a terceira coisa que eu aprendo nesse texto: casa, lugar secreto. Eu preciso ter um lugar de intimidade com Deus na minha casa. Eu preciso ter um tempo com o Senhor, porque Deus multiplica o azeite aonde? Na casa. Ele poderia ter feito algo público daquela multiplicação, porque ele sabia que Deus ia fazer. E você vai ver Eliseu no capítulo anterior e no mesmo capítulo, ele fazendo outros milagres. Porque ele era um homem que cria, ele cura Naamã, ele deita sobre aquele menino que estava morto, porque ele mesmo profetizou que aquela mulher teria um filho. E ele ressuscita. Ele faz muitos milagres. Porque todos nós precisamos caminhar em obediência a Deus. E o que a nossa geração mais peca é na obediência. Porque a nossa obediência é limitada, isso não é obediência. A nossa obediência é por parcela, Deus não quer nada por parcela. Porque seria incoerente, não seria justo da nossa parte, de um Deus que entregou tudo para uma geração que não entrega nada. Deus, ele não quer dividir você com ninguém. Não existe 2 senhores, ou você serve a Deus ou você serve ao seu próprio coração. Você precisa amar o Senhor. Você precisa honrar a Deus com a sua vida hoje. Você precisa. Ontem eu estava em uma congregação aqui em Senador La Roque, e eu orei por uma criança, e Deus falava muito forte comigo que essa criança, que aquele menino que tinha mais ou menos de 10 a 11 anos de idade, ele era um menino apaixonado pelas Escrituras, e quando eu comecei a orar, ele começou a chorar. E todas as igrejas que eu vou, eu sempre dou um livro meu para alguém, eu jogo de púlpito, eu dou para alguém especial. E eu olhei no início do culto para um menininho que estava em cima do altar tocando violão, eu falei assim, não, mas não é ele. E quando eu orei por esse jovem, eu entendi que era ele, e a paixão daquele menino, mesmo sem eu saber da vida, me comoveu. E eu falei assim, Senhor, que a nossa geração ela seja apaixonada por Ti, que ela seja apaixonada pelas Tuas Escrituras, que nós possamos gastar a nossa adolescência, a nossa juventude diante do Senhor e até que o Senhor volte. Que ser crente não seja cafona, que ser crente não seja somente uma estação, que ser crente, que ser cristão seja prazeroso, que nós possamos construir esse lugar de relacionamento para que isso possa ser a base para aquilo que Deus quer fazer depois. Porque essa fase vai passar, daqui a pouco você não vai estar mais aqui, você vai estar fazendo uma faculdade, você vai estar casado, você vai embora de Imperatriz, você vai para um outro país. Diga amém. Então por isso, no nome de Jesus, não brinca com Deus nesse tempo. Não brinca de vir para a igreja. Não brinca no nome de Jesus. Seja alguém apaixonado pela presença. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa tarde é: sirva a Deus. Honre a Deus. Se submeta à vontade de Deus. Deus, ele tem um chamado. Romanos fala sobre isso, nós somos chamados à obediência. A obediência da missão de um homem chamado Jesus. A obediência de sermos diferentes em casa. A obediência de termos o caráter de Jesus. E nós confundimos profundidade com eloquência. Nós confundimos profundidade com apenas orar em línguas.
Profundidade é você ter as mesmas características que Jesus. Profundidade é você ser parecido com Jesus. Profundidade não é você só vir para o culto e levantar as mãos. Não é só você participar de um acampamento. Profundidade é você entrar na vida de Deus. É você adquirir todas as características do Pai em você. É você ser parecido com Jesus nas suas atitudes. Eu sei que vai militar a carne e espírito, as suas vontades carnais, aquilo que também é espiritual. Mas se você alimentar o seu espírito, você vai vencer, crente. Você vai conseguir ser um adolescente autêntico. Você vai conseguir ser um adolescente cheio de Deus que vai transbordar na vida de outras pessoas. O problema é que você quer algo profundo, mas não saiu do raso ainda. O problema é que você quer muito de Deus, mas não entregou nada para Deus. E a nossa mentalidade sobre culto é: Senhor, eu vou à igreja para receber. Mas eu quero convidar você a mudar essa mentalidade. Você vai dizer: Senhor, eu quero ir para entregar. Porque você já recebeu tudo o que você precisa. Jesus morreu em uma cruz por você. E nós temos essa obrigação de carregar essa cruz até que Ele volte, porque é uma vida de renúncia diária. Vai dar vontade de ser carnal, vai dar vontade de ser carnal. Mas você vai lembrar de Jesus. O que Jesus faria nessa situação. Vai dar vontade de falar mal de alguém? Vai, mas você vai vigiar. Você vai falar assim: o que Jesus faria nessa situação. Você tem um lugar seguro, você tem algo chamado liderança. Você tem algo chamado pastor. Não vomite as besteiras que você pensa nessa sua mente pequena, nas pessoas que não vão cooperar na construção e na formação do seu caráter, porque isso é discipulado. Discipulado não é só um momento onde eu pego a minha Bíblia, onde eu coloco uma cadeira na frente do meu discípulo e ali eu converso com ele. Não, Jesus passeava com os discípulos, Jesus caminhava com os discípulos. Imagine Jesus nos dias de hoje. É mais ou menos assim: eu pegar o Ian e a gente ir no banco e eu for sacar dinheiro junto com ele, eu ir comprar, fazer um mercado, ele está junto comigo, é eu estar com ele o tempo todo. Claro que não tem como estar o tempo todo, mas eu participar da vida. O discipulado não está condicionado ao momento onde eu oro, imponho as mãos e direciono, mas o discipulado é você ser participante da vida do seu líder, para que você conheça ele nos lugares que ninguém vê ele. É muito mais profundo do que imaginamos. Porque esse discipulado, onde eu não conheço a vida do meu discípulo ou do meu líder, é performance. Você só vê aquilo que somente ele quer que você veja. Por isso, você que é líder, você que lidera, abre a porta da sua casa. Faça uma célula na sua casa, faça um célulão, que as pessoas conheçam você de perto. E uma pergunta muito difícil: quem é você onde ninguém vê você? Porque a gente não é só crente aqui na igreja. A gente é crente em todo lugar que a gente está. Quem pode dizer amém? Amém? Eu preciso fazer dessa mensagem um estilo de vida. O Evangelho precisa ser a mensagem que faz parte do meu estilo de vida. E algo que eu tenho falado muito esses últimos dias é que nós precisamos de alguém para nos corrigir. Feliz é a pessoa que tem alguém para corrigir ela. A Thaisa sabe, eu chego para ela direto: minha filha, olha. Sabe por que a gente corrige? Porque a gente ama. A gente não corrige quem a gente ama. Quem a gente não ama, a gente quer que se rode. Sim ou não? Para não usar a palavra se lasque. Quem a gente não ama, a gente não está nem aí. Mas quem a gente ama, a gente quer cuidar. Por isso você tem um líder chato que te manda mensagem, perguntando como é que você está, perguntando se você está bem, perguntando se você não pecou, perguntando como é que está a sua família, como é que estão os seus pais. Você precisa entender que existe alguém aonde você vai se submeter a essa missão. Eu vou entrar lá daqui a pouco. Para que você entenda o verdadeiro propósito de Deus. Deus, Ele quer te abençoar, Deus quer multiplicar o azeite. Mas o problema é que nós não entendemos o que carregamos e o que temos, e aquilo que Deus quer multiplicar. Olha o que 1 João, capítulo 2, verso 6, fala. 1 João 2, 6. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E eu tenho quase certeza que 99% das pessoas que estão aqui já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas aqui existe um mandamento: você precisa andar como Jesus andou, você precisa caminhar como Jesus caminhou. E parece muito clichê porque só falamos disso, mas eu aprendi nesse tempo que
essa correção, essa disciplina, esse mandamento e até que Jesus volte. Porque nós não iremos alcançar a perfeição, e Paulo fala sobre isso. Não é que eu já tenha obtido tudo, mas eu prossigo para o alvo. Eu corro para os braços do Pai, isso na versão Nakayama atualizada. Por quê? Porque existe uma recompensa. Será se você tem se tornado ainda mais parecido com Jesus nesse tempo? Ou será se você tem expelido as pessoas de perto de você porque você não se parece com Jesus? E eu estava esses dias aqui na igreja, eu não lembro se foi sexta, quinta, não lembro. Sexta não foi, ontem foi sexta. Eu acho que foi quarta-feira. E eu percebi algo no pastor Raimundo Nonato, que todas as crianças gostam do pastor Nonato. O meu lá em casa, o filho do pastor Everton, que está vindo lá de Serra Talhada, quando viu o pastor Nonato pela, segunda, terceira vez, o menino ficou encantado. O irmão dela também gosta do pastor Nonato. E eu falei assim, pastor, o senhor tem o que Jesus tinha. O senhor tem graça. As crianças gostam do Senhor. E eu orei ali, eu falei, Senhor, eu quero essa mesma graça, para que as crianças também gostem de mim. Ninguém gosta de pessoas que não têm Jesus. Ninguém quer estar perto de pessoas que não têm Jesus. O que te faz bom não é quem você é, humanamente falando, mas é aquilo que você carrega que te faz uma pessoa melhor. Imagine só, se você não fosse cristão, onde é que você estava agora? O cara disse que estava morto. Você estaria onde agora? Por isso sirva a Deus. Olha o que Gálatas capítulo 2, verso 20 fala. Fui crucificado juntamente com Cristo. Repita comigo. Fui crucificado. Vamos lá, igreja. Fui crucificado juntamente com Cristo. Tá fraquinho, ó. Nem parece que é adolescente o culto. Vamos lá. Mais uma vez. Fui juntamente. Glória a Deus. E olha o que Paulo fala, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, agora vivo no corpo. Olha o que Paulo fala, essa nova vida, agora vivo no corpo. Vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus. Porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Volta o texto anterior, Carlos. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Próximo. A vida que agora vivo no corpo, não é só aqui na mente, não é só aqui na igreja, mas é no dia a dia. Romanos nos pede isso. Para que possamos viver diante de Deus, se sacrificar diante de Deus, entregar o nosso corpo para o Senhor, a nossa pureza, a nossa consciência, a nossa vida diante do Pai. Agora, ele fala algo pesado no verso 21. Não torno inútil a graça de Deus. Porque quando você não olha para a graça que te salvou e você não vive ela, você torna inútil aquilo que Jesus fez. Quando você é um cristão que não pratica aquilo que você diz professar como fé, você torna inútil aquilo que Jesus fez. É mais ou menos assim, não estou nem aí se ele fez. Se ele fez ou não, está tudo bem para mim. Porque nós temos uma mentalidade muito superficial a respeito do que de fato é o Evangelho. Nós precisamos entender que o caminho da humildade é o caminho que vai me fazer ter sucesso, tanto na vida espiritual como na vida profissional. Amém? Jesus, Ele vai, sim, nos elevar e nos glorificar para a nossa alegria, mas para a honra e glória dEle. Quem pode dizer amém? É muito cômodo ser uma pessoa comum, é muito cômodo. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você pode ser uma pessoa comum. Você pode fazer o que seus amigos que não são cristãos fazem. Mas ser uma pessoa diferente requer esforço. E sabe o que a Bíblia fala sobre João Batista? Que o reino de Deus é tomado por esforço. E só quem se esforça se apodera desse reino. Só quem se esforça, só quem gasta tempo com a Bíblia. Só quem gasta tempo com Jesus. Só quem decidiu renunciar vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso, crente, no nome de Jesus, saia do mesmo lugar que você está há 2, 3 anos atrás e viva o novo de Deus.
Para de olhar para trás, para de lembrar as suas feridas, que ainda te machucam, e deixa Deus colocar um curativo, deixa Deus cicatrizar isso na sua vida, para que você consiga olhar para o alto e viver aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. No nome de Jesus. Eu nunca vi uma geração tão desanimada como a nossa. Uma geração que diz que é profunda, mas é muito superficial, porque o evangelho não empolga e vive uma estação muito bem, mas a outra parece que está morrendo, porque não tem expectativa em Deus. Pastor, o senhor não sabe da minha dificuldade? Eu sei. O senhor não sabe da minha luta? Eu sei, eu também já tive lutas. Eu fui pai com 16 anos de idade. 17 o menino nasceu, 17 eu casei. Você acha que eu não sei o que é passar por dificuldade? Eu sei o que é entrar no mercado com 50 reais, pedindo para Deus multiplicar os 50, porque não tinha mais como, não tinha de onde tirar. Eu sei o que é ganhar fralda, eu sei o que é ganhar cesta básica, eu sei o que é tudo isso. Mas valeu a pena, porque hoje o Senhor me fez entender aquilo que eu vivi lá atrás, para que eu pudesse valorizar e ver que Ele é Deus e que Ele pode fazer. Amém? Eu sei o que é passar por dificuldade, irmãos. Eu só quero te dizer uma coisa, essa estação vai passar. Amém? Você não vai morrer não, fica tranquilo. Repreende esse espírito que te persegue. Porque o adolescente, toda briga em casa, toda confusão, pensa em se matar. Pensa em ir embora de casa. Eu já fiz isso. Eu fui embora de casa, levei uma taca. Quando saí, levei uma taca quando voltei. Então não adiantou nada. Entendeu? Tá tudo bem. Não vai resolver você ir embora de casa. Agradeça porque você tem um pai que você diz ser chato, mas que puxa a sua orelha. Você diz ser chato, mas não é não, é porque é cuidado, irmãos. Se te soltar, você faz o que quer. Daqui a pouco quer mandar no pai. Por isso, no nome de Jesus, entenda o processo da sua vida. Ame a cruz e viva uma vida de renúncia. E faça a mensagem do evangelho um estilo de vida na sua vida. Quem pode dizer amém? Não dá para me aprofundar nesse tópico. Eu podia fazer 3 mensagens, né? Mas não vai dar tempo não. Mas o segundo passo, a segunda coisa que eu aprendo com esse texto, se submeta à visão de um homem. Amém? O caminho da humildade é o caminho do crescimento. Olha o que 2 Reis 2:9 diz. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Diga amém. Fala assim: Senhor, eu quero a porção dobrada do meu líder e do meu pastor. Diga amém. A gente não sabe o que é submeter à missão de um homem, à visão de um homem. Eu saí de Marabá, eu vim para Imperatriz, porque eu entendi que Deus me chamou para se submeter à visão de um homem chamado Pastor Raimundo Nonato. E Deus tem me honrado. Eu não quero o que ele tem, eu só quero aquilo que ele carrega. Eu quero porção dobrada. Houve uma briga aqui, não foi uma briga na íntegra, mas Eliseu falou assim: não, eu só quero a sua capa, eu só quero a sua bênção. Eu não quero mais nada, eu não vou, eu quero. E na ascensão, e quando Elias some, esse grande profeta, o manto, a capa, a autoridade estava agora sobre quem? Sobre Eliseu. Uma geração que não quer aprender com o seu líder porque se acha melhor do que o líder, melhor do que o pastor, sempre tem as melhores ideias. Ah, mas essa vigília eu não concordo, poderia ter um tema. Ah, mas porque é muito caro. Se submeta à visão de alguém, porque se você não caminhar pelo caminho da humildade, você não vai crescer. Davi teve que se submeter a Saul. Imagine só. Agora, quem foi Davi? O que antecedeu o sucesso de Davi foi a obediência a Deus, por esse caminho de humildade, que agora fez Davi ser quem ele foi. Nós precisamos se submeter à visão de alguém. Por isso, obedeça o seu líder. Obedecer não é você ser escravo do seu líder, é você ser respeitoso. É você guardar a sua língua. É você vigiar naquilo que você for falar em nome de Jesus. Honra, isso é honra. Pastor, mas eu sou só um adolescente. Ah, mas se eu pudesse escutar o que você fala aí. Eita. Olha o que Mateus 10:41 fala.
Quem recebe um profeta, por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. Olha o que o texto fala: quem recebe um profeta na condição de profeta, recebe a recompensa de profeta. Foi isso que aconteceu com Eliseu. Foi isso que aconteceu com a viúva. Porque ela falou assim: olha, o meu marido servia a Deus e a você. Agora me abençoa. Faz multiplicar o negócio. Provê na minha vida. E eu estava andando com o pastor Nato, eu não lembro, eu acho que eu fui visitar a mãe dele com ele. E ele falou algo muito interessante para mim. Ele falou assim: meu filho, todos os meus secretários foram muito abençoados. E eu falei assim: eu recebo essa bênção. E aí o pastor Kleber estava pregando no culto de domingo. E aí eu falei assim: pastor, o senhor vai orar por mim, porque eu não quero errar onde o senhor errou. E eu quero as bênçãos que o senhor tem para me dar por meio da sua vida. Pastor Lucas Americano, a mesma coisa. Foram homens que eu tive contato que foram secretários do pastor. Pastor Márcio, do mesmo jeito também. Eu falei: me dá aqui também uma porçãozinha. Mas sabe por quê? Porque o princípio da obediência vai me fazer viver aquilo coisas que eu nunca imaginei viver. Amém? No nome de Jesus, nós precisamos honrar os nossos líderes na condição de profeta, para que eu receba esse galardão de profeta. Aleluia. Aleluia. Por isso comece obedecendo a Deus, em nome de Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Seja um discípulo parecido com Jesus. Sabe por quê? Porque o mundo não precisa de dor de você. Não adianta você discipular para formar você mesmo na pessoa. Você precisa formar Jesus na vida daquela pessoa. Você precisa formar Jesus na vida do seu discípulo e não dor de você. Não replique. Não replique mais Thaísas. Não replique mais Caios. Não replique mais Duartes. Não. Replique Jesus na vida de alguém. Aquilo que não presta da sua vida, joga para bem longe. Mas aquilo que é bom, meu amigo, ore, libere, seja um profeta para a próxima geração, discipule pessoas, obedeça esse mandamento de Jesus. Se submeta à visão de um homem, em nome de Jesus. Nós temos dificuldade com autoridade e submissão, nós temos dificuldade com honra, no nome de Jesus. Você acha que Davi não teve a oportunidade de matar Saul? Você acha que Davi não poderia ter atrapalhado o seu processo? Saul entra na caverna para fazer necessidades, Davi está lá escondidinho, corta um pouquinho das suas vestes, fala assim: olha, eu tive a oportunidade de te matar. Mas Davi entendia a sua missão. A sua missão não tem a ver com homens, a sua missão não tem a ver com o seu líder, a sua missão tem a ver com o propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso, não estrague, não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Viva em obediência a Deus. E Deus, Ele vai te recompensar por sua obediência. Diga amém. E o terceiro ponto, casa, lugar secreto. Você precisa fechar a porta da sua casa. Mais específico, Mateus 6,6, você precisa fechar a porta do seu quarto, para que haja uma multiplicação de azeite. Amém? Você quer dar o que não tem para as pessoas. Você quer liberar o que você não tem, o que você não carrega. Adolescente, deixa eu te dizer uma coisa, o básico funciona. Jejum, oração e leitura da palavra. O básico vai funcionar, o básico ele tem a sua eficácia. O básico tem poder, jejum, oração e leitura da palavra. Sabe onde é que Deus vai multiplicar o azeite? Quando você fechar a porta do seu quarto. Você parar de gritar para as redes sociais, você agora falar para Deus, porque Ele vai suprir aquilo que você precisa. No nome de Jesus. A única pessoa que vai resolver os seus problemas se chama Jesus. Jesus de Nazaré. É Ele que vai te ajudar nos momentos de necessidades, como diz Hebreus 4,16. É essa graça que vai te alcançar para que você viva o extraordinário de Deus. É difícil, eu sei que é difícil, mas deixa Deus te ajudar, meu amigo. Deixa Deus pegar na sua mão. Eu não sei se você sabe o porquê da logo da nossa igreja. Sabe por que é assim? É porque é como se fosse a nossa mão e Deus nos sustentando. Deus está nos sustentando. É Ele que vai te sustentar. Você não vive pela opinião dos outros, você vive pela opinião de Deus ao seu respeito. E sabe qual é a opinião de Deus?
Por que você está procrastinando? Eu morri por você em uma cruz. Você não tem mais desculpa. Você já está perdoado. Agora vai, não peques mais. Vai e caminhe de acordo com a minha vontade. Deus não está preocupado com as coisas que você fez antes de ser cristão ou depois de cristão. Deus está preocupado como você vai terminar essa corrida que te foi proposta. Deus está preocupado como você vai chegar lá no grande dia, no grande juízo. Será se você vai ser separado como uma ovelha boa, como peixes bons? Ou será se você vai ser separado como joio? Nós precisamos entender aquilo que Deus quer fazer hoje. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós queremos encher nossas vasilhas em cultos, queremos encher as nossas vasilhas em conferências, queremos encher nossas vasilhas em acampamentos, com uma mentalidade escrava, de que nunca temos nada. Você tem sim algo aí dentro de você. Diga amém. Ah, porque hoje eu vou para o culto porque eu quero receber de Deus. Ah, porque a minha vida está assim. Ah, porque eu estou desse jeito. E você não usufrui, você não vive aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque você vive de programação a programação, mendigando aquilo que você já carrega. Aquilo que Deus vai liberar em uma conferência, em um culto, aquilo que Deus vai liberar em um acampamento, é para complementar, é para que você possa transbordar daquilo que você já está gerando no lugar de intimidade. Crente que não tem azeite, nem um pouquinho de azeite, é porque é crente que nunca abriu a Bíblia para ler. Crente que não tem nem um pouquinho de azeite, é crente que nunca parou para orar. Aí não tem azeite, aí Deus tem que fazer de fato um grande milagre. Como? Ele se manifesta em um culto, te pega, você baba, chora, cai. E aí esse é o ponto de partida para Deus fazer grandes coisas. Mas eu quero te fazer essa pergunta mais uma vez, o que você tem? Pastor, eu orei assim tem uns 3 dias, foi só um pouquinho. Ah, então tem alguma coisa aí. Pastor, eu abri minha Bíblia e eu li João 3,16. Deus ministrou algumas coisinhas aqui, mas não foi suficiente. Mas tem alguma coisa aí. Deus quer multiplicar. Amém? Eu não sei como está a sua fome, eu não sei como está a sua paixão por Jesus, mas eu quero te impulsionar a não parar. Não pare no nome de Jesus. Não pare de caminhar, não pare de correr, não importa se tem pessoas a quilômetros de você, mas o importante é você completar esse percurso, o importante é você completar essa corrida, não importa qual é o seu processo, mas não pare no nome de Jesus, porque se você parar, você não experimentará daquilo que o Senhor nos chama como prêmio. Um prêmio chamado celestial, eu não sei o que é, mas eu quero descobrir na eternidade, no nome de Jesus. Seja satisfeito com aquilo que você tem hoje. Nós estamos sempre insatisfeitos, nada está bom, um dia está bem, outro dia está mal. Seja alegre, agradeça ao Senhor por aquilo que você tem, por aquilo que você carrega no nome de Jesus. O que você tem? Pergunta para o irmão que está do seu lado, será que tem um pouquinho de azeite aí? Mude essa mentalidade escrava. Olha o que Deus fala lá em João capítulo 1, verso 16. Olha o que Deus fala. João capítulo 1, verso 16. E da sua plenitude, vou ler aqui na NVI, todos recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim, ei, deixa eu te dizer uma coisa, você não tem mais desculpa. Diga aí, você não tem mais desculpa. Nós não temos desculpa. Deus, Ele entregou tudo, de toda a sua plenitude. Plenitude significa total, completo. Ele não entregou o Espírito por medida, não. E ainda veio graça sobre graça. Uma medida de graça que te ajuda nesse momento difícil, na sua caminhada, em todos os momentos. A graça que te libertou, mas a graça que te capacita para viver de acordo com a vontade de Deus. Deus quer multiplicar o azeite. Deus quer multiplicar o azeite. E se você está nesse lugar e você quer que Deus multiplique esse azeite, eu quero convidar você a ficar de pé hoje.